O Flamengo protestou muito contra a arbitragem depois do empate por 1-1 com o Bragantino. Primeiro, Bruno Henrique, autor do gol de empate rubro-negro, reclamou. A gente não quer ficar falando de arbitragem, mas não tem como. Aí vão falar, mimimi, contra o Flamengo, tudo é diferente, cara. A gente, há poucos dias, o Léo Pereira fez um pênalti e eles marcaram. Hoje tivemos um lance aqui, onde não foi falta, e ele voltou no VAR e tirou o cartão vermelho. Aí agora no final, um lance duvidoso também, e ele não marcou e o VAR não chamou. Galera que está curtindo o Instante Esportivo, você que é apaixonado por futebol e adora vestir as cores do seu time do coração, essa é para você. Aqui na nossa loja, temos uma grande variedade de camisas de time, desde os modelos atuais até aqueles clássicos e retrô que todo torcedor ama. Se você está interessado em adquirir a camisa do seu time favorito, basta entrar em contato conosco pelo nosso Instagram. Estamos prontos para atendê-lo e ajudá-lo. E se você procurar por aquela camisa especial, a retrô que marcou época, também podemos consegui-la para você. Não sabe qual é o critério que a arbitragem está fazendo no futebol. Semana passada também no Fabrício, falta eles não deram. Então, cara, o futebol está cada vez pior. Eles colocam profissionais para ajudar, e os profissionais que estão vendo o jogo, muito melhor quem está dentro de campo, não consegue fazer o simples. Então é lamentável. Bruno, a queixa do Tite durante o jogo é que não foi revisto o lance, né? Se você que estivesse próximo dali pudesse trazer a tua percepção, qual foi a impressão de vocês dentro de campo também, seria legal te ouvir. A gente viu que não foi falta. Teve ali uma jogada de corpo que o Nico veio para frente e foi para trás, e o zagueiro trombou no Nico. Se fosse falta, seria falso no Nico, mas o Nico sustentou e a gente teve uma bola ali para fazer o gol, e onde teve a expulsão. Então todo mundo viu dentro de campo, todo mundo viu fora de campo, só o árbitro e o VAR que não viu. Depois, o diretor de futebol, Bruno Spindel, subiu o tom em entrevista ainda no campo. Tem que olhar o lance, a conversa ali com o quarto árbitro. Aí o Elinho pra cobrar. O técnico Tite não foi à sala de imprensa para a coletiva. Quem falou com a imprensa foi Spindel e o vice de futebol Marcos Braz, que fizeram duras críticas à arbitragem e à CBF. Preocupante para todos nós. Não é só para o Flamengo hoje, não. O Flamengo também, né? A gente, na primeira rodada do campeonato, em que um juiz, num jogo muito disputado, num jogo muito controverso, mas que acertou muito. E quem disse isso não fui eu, não foi o Flamengo, são os especialistas aí, os jornalistas, as pessoas que têm mais, de fato, análise mais transparente, mais clara das jogadas. O que aconteceu? E todos foram unânimes que o juiz apitou bem, tranquilamente, deu um pênalti contra o Flamengo, então com muita vontade de falar, um pênalti em que a gente viu hoje aqui também, igual. E o que aconteceu com esse juiz? Geladeira, 120 dias. Então quando apita bem, ou apita de uma maneira em que acerta muito mais que erra, na primeira rodada manda essa mensagem para todos. Aí você vai na sequência, contra o Botafogo, em que perdemos o jogo. O jogador botou uma máscara dentro de campo, na frente do juiz. O juiz vai, amarela, frouxo. Sequer dá amarelo. Sequer não, ele deveria ter dado amarelo. Mas esse deveria não é interpretação, é regra. Não deu amarelo, jogada subsequente, o mesmo jogador tomou um amarelo. Então, assim, é estarrecedor o que está acontecendo. Tá dando pena ver os árbitros. Pena. Quem conhece um pouquinho de futebol aí, tá vendo? Estão altamente pressionados, altamente com psicológico
já chegando nos jogos em que dá até pena. Dá pena. O que eu vi no final aqui do jogo aqui, eu não quis nem falar muito. O que eu falei ali para os árbitros ali era que eles deveriam se unir, deveriam se posicionar em algumas questões em relação às acusações que foram feitas. Eu falei isso, nem reclamei. Fiquei com pena de reclamar do jogo. Então, assim, essa é a sequência, é o que está no futebol brasileiro, é uma piada o que está acontecendo. Enfim, aí você vem pro jogo de hoje. Sequer achamos o VAR na situação do pênalti do Flamengo. Sequer chama o VAR. A tecnologia está ali exatamente para você interpretar, para você chama o juiz e ele interpreta. Se viu que não teria nenhum problema, que não viu nenhum lance faltoso, ele segue o jogo. Então, assim, é uma vergonha o que está acontecendo. Agora eu quero saber o seguinte, eu quero entender se é quem bate mais forte na mesa, se é quem briga mais é que está levando. É isso que a CBF está se ajoelhando a isso? A quem dá porrada na mesa, a quem bate, a quem fala de inalações perigosíssimas? Então, a gente tem que ver como é que vai fazer, porque senão isso não vai acabar bem, o campeonato não vai acabar bem. Não vai acabar bem, não é para o Flamengo, é para ninguém. Agora, a gente tem que entender. Se a gente entender que tem que falar e vai ter que pressionar, não tenha dúvida que o Flamengo vai fazer isso também. Eu não acho isso o caminho correto, eu não acho o caminho plausível, mas tá vergonhoso, tá vergonhoso. O que a gente viu hoje aí é digno de pena. De não chamar o VAR em 2, 3 lances, em análises que eram perfeitamente fáceis de você interpretar se chamasse o VAR, se usasse a tecnologia. Mas quem está no VAR também está pressionado, né? Os pontos lá em que as interferências que entram por aqui, pelos telefones. Interferências que eu digo em relação a que fala se foi ou não foi, o que acha. E essa interpretação tem que ser da pessoa que está ali, na hora. Então vou dar até uma sugestão. Eu não sei se tem isso, mas eu vou dar uma sugestão. Entrou dentro do VAR lá, não pode ter celular lá dentro. Não pode ter nenhuma comunicação lá dentro que não for a comunicação, claro, que é pertinente ao êxito do trabalho, a fazer o trabalho. Então, assim, não tem... Tá dando pena. Essa que é a verdade. Se o Bruno quer completar, ele já falou um pouco mais, mas eu acho que ele deve contribuir com mais o que ele acha. Bom, só já falei lá, o Marcos também, faço minhas as palavras dele. A gente pensa exatamente da mesma forma. O sentimento é de raiva e indignação. O Flamengo só quer o correto. O Flamengo não quer nada mais que o correto. O Flamengo não quer ser prejudicado. Hoje não tenho o que falar de futebol. A nossa visão, o Flamengo mereceu vencer, mas não tenho o que falar de futebol, porque o que tem para falar hoje é de arbitragem, do que precedeu em termos das atitudes da CBF e o que aconteceu hoje. O que aconteceu hoje aqui é uma vergonha, é de dar raiva, é de dar indignação, interferiu diretamente no resultado. A falta de critério é explícita, o medo dos árbitros quando apitam com o Flamengo ele é explícito. A CBF claramente passa uma mensagem que se for correto com o Flamengo no jogo do Flamengo vai para a geladeira. Eu vou ser um pouquinho mais específico, esclarecer um pouco mais por que eu estou falando isso. 2 dias antes do primeiro jogo lá com o Atlético Goianiense, a comissão de arbitragem, a gente tem os vídeos. Temos vídeos da comissão de arbitragem instruindo os nossos atletas e a nossa comissão técnica. Está gravado lá no auditório do CT. 3 instruções muito claras. Primeiro, o uso de parte dura do corpo no rosto. Falta, dependendo da intensidade, é amarelo ou vermelho. O Maguinho acertou o cotovelo na cara do Bruno dentro da área, tanto que cortou o lábio do Bruno e sangrou o lábio. E aí
Você dizer que isso aí não é falta dentro da orientação da comissão de arbitragem, que é o critério que está estabelecido. Para deixar claro, só para ajudar, que o critério não é nosso, não é sugestão nosso, é apresentado pela CBF, apresentado pela comissão de arbitragem. Então eles mesmos, eles próprios, que apresentam o critério, depois não usam o critério ou fazem de maneira subjetiva, que é aí que é o perigoso no futebol. Sim, e aí, essa foi uma instrução. A segunda instrução, área técnica, treinador, comissão técnica, os atletas. Primeiro, só um membro da comissão técnica circulando na área técnica. Segundo, respeito com o árbitro. Tanto no respeito da área técnica, até no jogo Flamengo e Amazonas, o Adilson ia quase lá na bandeirinha de escanteio. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo. Se o Tite fizesse isso aí, ia tomar amarelo, com certeza. O Adilson foi várias vezes quase na bandeirinha de escanteio. O árbitro do Flamengo e Atlético Goianiense cumpriu o que a comissão de arbitragem falou, expulsou o Jair. E, por último, a outra questão que eles tocaram lá foi: se o jogo parar muito, eles vão dar acréscimo. Teve 120 minutos o jogo. O jogo teve 120 minutos e ele deu os acréscimos já depois do Flamengo estar ganhando e respeitou os acréscimos. Os comentaristas de arbitragem, jornalistas, vocês, todo mundo disse que o árbitro fez tudo certo e ele foi para a geladeira. E como o Marcos disse aqui, ele deu um pênalti para o Atlético Goianiense. Se vocês forem ver o lance do pênalti do Atlético Goianiense, até poderia não dar. Não estou falando pelo lance do Léo Pereira, não. Antes do Léo Pereira fazer a possível falta no jogador do Atlético Goianiense, o jogador do Atlético Goianiense dá um encontrão no Rossi, que está com a bola sob controle. Todo mundo sabe o que o jogador foi fazer ali para bater no Rossi. O que o jogador foi fazer ali? O VAR, já que chamou a falta do Léo, poderia ter chamado a falta, não era para chamar, que o árbitro deixou seguir, poderia ter dado a falta do jogador do Atlético Goianiense no Rossi antes. Então, até da marcação do pênalti dá para discordar, mas se o contato do Léo é pênalti, o contato do jogador do Atlético Goianiense tem que ser isso. Se o do Léo é pênalti, no Fabrício é falta, no Luiz Araújo hoje é falta também. E o mais assintoso de tudo, que é como o Marcos disse, está escrito na regra, vocês podem procurar lá, está escrito na regra: fazer o uso de máscara ou qualquer outro adereço que cubra o rosto na comemoração de gol é cartão amarelo. Na frente do Daronco, na frente do Klaus, eles não deram amarelo, eles estão acuados. E a mensagem da CBF como é que é? Estou tentando achar a palavra aqui. Se ela é intencional ou não, a mensagem da CBF para os árbitros é muito clara. Foi correto com o Flamengo, vai para a geladeira. O Flamengo reclama da anulação da expulsão de Luan Cândido, do Bragantino, e de um possível pênalti não marcado em Luiz Araújo. Inconformado, o zagueiro Wagner Leonardo do Vitória invadiu a entrevista coletiva no intervalo para criticar a arbitragem, apesar de Luciano do São Paulo, Osvaldo do Vitória e o staff do clube baiano tentarem contê-lo, o que não adiantou. Para se posicionar. A gente está vendo aqui a confusão. Ele não poderia estar aí, inclusive, por ter sido expulso, ele não tinha o direito de estar aí, mas ele invadiu a entrevista do Luciano e pediu para falar. O Luciano até recomendou que ele não fizesse isso porque poderia se prejudicar. Aí o Luciano tentando aconselhar o Wagner, não faz isso, vai te prejudicar e tal. Mas o Wagner Leonardo não quis saber, bateu o pé e pediu para falar. Vamos ouvir o que ele disse. Então eu não estou aqui para criar polêmica, eu estou aqui para dizer a minha chateação, a minha insatisfação com o que tem acontecido com a arbitragem brasileira, que acaba nos prejudicando, e a gente tem um trabalho lindo e longo pela frente, só que por forças maiores a gente não consegue demonstrar isso dentro de campo, porque a gente não sabe o que está acontecendo aqui no Brasil. O São Paulo derrotou o Vitória por 3-1 no Barradão, que ficou com um jogador a menos logo aos 6 minutos do primeiro tempo, após o árbitro ser chamado pelo VAR e expulsar o jogador do time baiano. O Bahia conseguiu um grande triunfo ao vencer o Botafogo por 2-1 fora de casa pelo Brasileirão. Mas quando a partida estava empatada, o técnico botafoguense Arthur Jorge fez uma substituição bem diferente e que chamou a atenção ao colocar em campo, aos 36 minutos do segundo tempo, o zagueiro Alexander Barbosa para jogar de centroavante,
O treinador explicou que isso não é treinado, mas pensou em aproveitar a altura do zagueiro para ganhar as jogadas aéreas na área do adversário. Curtiu as notícias do mundo da bola de hoje? Se sim, dá aquela moral pra gente. Curta o vídeo e compartilhe com os seus amigos, para todo mundo ficar ligado e não perder nada que acontece no mundo do futebol.